Bom dia a todos! Vamos utilizar para este tutorial a mesma peça que foi utilizada no tutorial anterior. Então ela já está disponível para download no site e é só baixá-la e abri-la. Repare que no tutorial anterior fizemos a operação de setup inicial no CAN, mas para esta etapa não é necessário que o setup esteja feito. Podemos fazer diretamente a configuração de ferramentas para essa peça. Nesta configuração, vamos adicionar todas as ferramentas que serão utilizadas para a usinagem desta peça. Essas ferramentas devem coincidir com as ferramentas instaladas na máquina, para que não haja problemas ao executar o programa gerado aqui no CAN no seu equipamento. A princípio, então, vamos clicar na abinha Manage no botão Tool Library. Essa janela se abre. A princípio são apresentadas todas as ferramentas que estão disponíveis no CAN, no HSM Inventor. São ferramentas já pré-configuradas que podem ser utilizadas, mas eu aconselho fazer a configuração das ferramentas específicas do seu equipamento. Descendo a lista aqui, temos essas mesmas ferramentas organizadas em pequenas pastas, inclusive a pasta Tutorial, que são as ferramentas utilizadas no tutorial da própria Autodesk, disponível no site deles. Para o nosso exemplo, vamos criar nossas próprias bibliotecas, utilizando o espaço My Libraries. Para criar então uma nova biblioteca, clicamos em Tool Library e damos um nome a essa biblioteca. Eu vou colocar o nome de exemplo, mas vocês podem colocar o próprio nome de vocês ou o nome do projeto que será desenvolvido. Podem ser criadas aqui tantas bibliotecas quanto necessário. E o aconselhável é criar as bibliotecas de acordo com as configurações de máquina, para que fique mais acessível e mais fácil de acordo com as ferramentas instaladas na máquina em dado momento da produção. Então, uma vez selecionada a nossa biblioteca pessoal, podemos usar os botões para criar uma nova ferramenta de fresamento, um novo suporte de ferramenta ou uma nova ferramenta de torneamento. Poderíamos ainda criar novas subbibliotecas aqui dentro, mas não é o nosso caso. Vamos criar então uma nova ferramenta de fresamento, uma nova fresa, e quando clicamos no botão, se abre a seguinte janela. Na parte inicial, vamos configurar o número dessa ferramenta. Este número deve coincidir com o número da posição da ferramenta na máquina. Então, o número 1 significa que essa ferramenta vai ser chamada T1 na máquina e no programa. O Length Offset e o Geometry Offset indicam as posições dos corretores dessa ferramenta. Então, o corretor de altura e o corretor de diâmetro. Dependendo do comando a ser utilizado, Siemens, Fanuc, Fagor e etc., esses números podem fazer uma grande diferença. Então, é necessário conhecer o equipamento e o comando e saber como estão referenciados os corretores dessa ferramenta. Outra opção que temos aqui é a configuração do fluido refrigerante. Podemos usar fluido, névoa, ar. No nosso caso, vamos deixar desabilitado, para o nosso exemplo. E podemos ainda selecionar o material da ferramenta, que no nosso caso é aço rápido. Podemos ainda indicar se a ferramenta faz uma troca manual ou se ela tem o controle de quebra. Nenhum dos dois é o nosso caso. E poderíamos adicionar uma descrição, um comentário, ou ainda qual é a marca, o vendedor dessa ferramenta e o ID do produto, o que facilitaria a substituição dessa ferramenta futuramente. Na próxima aba, temos a aba da fresa em si, onde vamos configurar outros tamanhos dessa nossa fresa. Para o nosso exemplo, vamos utilizar a Flat Mill, que é a fresa de topo reto, mas os outros tipos de fresa estão descritos na apostila. Vamos utilizar a unidade em milímetros, poderia ser utilizado também em polegadas, caso ela assim fosse.
Então vamos às medidas. Vamos colocar o diâmetro de 20 milímetros dessa fresa. O tamanho, o comprimento das arestas de corte, para nosso caso, é 50 milímetros. E o tamanho, tanto de ombro quanto de corpo, será 55 milímetros. Caso a ferramenta apresentasse esse degrau, informaríamos o tamanho do shoulder até o degrau e o tamanho do corpo total até o suporte. E informaríamos o diâmetro maior da parte superior da ferramenta. O tamanho total diz respeito ao tamanho da fresa fora do suporte. Para a programação, isso não faz diferença. Você pode configurá-la com o tamanho real ou com qualquer tamanho maior do que 55 milímetros, que é o tamanho que está externo ao suporte. Caso essa ferramenta tenha um formato especial, podemos configurar esse formato na aba Shaft. Não faremos este exemplo agora, porque a nossa ferramenta é simplesmente essa que está demonstrada aqui. Na quarta aba temos o suporte de ferramenta. Para esses nossos exemplos, vamos utilizar o seguinte suporte. Para selecionar clicamos em Select. Vamos até a pasta Sample Holders. E aí cuidado para não pegar os suportes em polegada. E vamos utilizar nos nossos exemplos o BT40 B4C3 0032. Caso seja necessário configurar um suporte de ferramenta específico, podemos partir do BT30 ou do BT40 Blank. Reparem que ele não tem a parte da onde a ferramenta é presa, ele só tem o suporte para encaixe no equipamento CNC. E a partir daí desenharíamos essa parte inferior. Para os nossos exemplos, vamos usar este aqui mesmo. Selecionou, clica em Select. A próxima aba, Holder Geometry, é onde desenharíamos o nosso suporte. Reparem que até a posição 8, aqui do lado está ficando amarelo. Reparem que até a posição 8 é a parte padrão do suporte, onde ele desenha o encaixe na máquina. E a partir do 9 seria a parte inferior, que pode ser modelada à vontade, mudando os parâmetros aqui. Também não vamos fazer isso agora, vamos deixar o padrão. E por último, mas não menos importante, precisamos configurar velocidade e avanço. Velocidade de rotação, que no caso dessa ferramenta será 1400 RPM. A velocidade de rotação em rampa, pode ver que ele já ajusta automaticamente, mas a gente poderia colocar um número menor, porque o deslocamento em rampa é quando a ferramenta entra diagonalmente na nossa peça. Número de arestas de corte. Essa ferramenta especificamente já tem 4 arestas de corte. Vamos definir o avanço, que pode ser definido tanto em milímetros por minuto, quanto em milímetros por dente. Então, para essa ferramenta, vamos usar um avanço de 420 milímetros por minuto. E reparem que ele já ajusta, né? O lead in e lead out são os avanços de entrada na peça e de saída da peça. Tá ok? Dependendo do projeto, da usinagem a ser feita, eles devem ser configurados de acordo com o manual da ferramenta. De novo, né, o avanço em rampa, que é quando a ferramenta entra diagonalmente na peça, já foi calculado e normalmente ele é considerado 1/3 do avanço normal. A mesma coisa para o avanço de penetração, quando a fresa vai entrar na peça como se fosse uma broca, verticalmente. Também utilizamos normalmente 1/3 da velocidade de corte normal e também pode ser configurada com avanço por revolução, milímetros por rotação. Uma última configuração é o sentido de rotação dessa fresa, se ela roda no sentido horário ou no sentido anti-horário. A grande maioria das fresas roda em sentido horário, mas, se for o caso, tem a opção do anti-horário. Feita toda essa configuração, clicamos em OK e temos aí uma ferramenta já configurada na nossa biblioteca de exemplo.
ou na biblioteca com o nome de vocês ou do projeto. A partir daqui, podemos fazer a configuração das outras ferramentas que estão disponíveis no PDF, na descrição do vídeo e no site. Essas ferramentas serão aquelas que utilizaremos no decorrer das próximas aulas. Então, bons estudos!